Hello! Seja muito bem-vindo ao estúdio da SalaCast. Vamos começar mais uma gravação, mais um podcast poderoso para o seu e o meu, o nosso crescimento, desenvolvimento espiritual, emocional e físico. Então, Arthur, muito obrigado. Que maravilha estar aqui. Ó, eu posso te chamar de Arthur, mas eu tenho que chamar de Arthur Lima, porque você não conhece, né? A intimidade dá nisso, né? É verdade. Fica à vontade, meu irmão. Ô, meu querido, muito obrigado. Estou muito feliz de estar aqui. Você não tem noção. Eu acredito que a gente tem um termo, né? Espiritualmente para revelar. É o momento onde o Cronos se encontra com o Kairos. Chegou o tempo oportuno, né, Cândido? Estamos aqui, estou muito feliz. E nós vamos falar de um assunto que de fato tem a ver com todas as pessoas dessa terra. Todas. Tô curioso. Ele claro não me passou beijo, não me passou nada. Ele não perguntou, né? Mas eu já tô entrando aqui. E é bom que quando é algo que de fato pega a gente de surpresa, ainda é melhor ainda, né, Cândido? E de fato as pessoas não se acordaram para algo que as pessoas estão olhando para a terra e olhando para as pessoas. Só que vem vindo algo dos céus. Verdade. Engraçado que o salmo que Davi fala, que é elevo os meus olhos para os montes. De onde vem o meu socorro? As pessoas estão acostumadas, Cândido, a olhar para as pessoas, para o governo, para a situação financeira do mundo. Olha para tudo, só não olha para os céus. E o assunto é exatamente esse ponto. A coalizão que irá impactar o mundo. Existe um reino que já está na terra, não está chegando. Ele já está. Que é a igreja do Senhor Jesus nessa terra. E antes que alguém fale que, Arthur, mas você fala de business, você fala de tanta coisa, e por que agora essa versão... Por que agora essa versão mais espiritualizada, que na verdade era algo que já estava dentro de mim, uma mensagem que já estava dentro de mim. E essa mensagem, ela explodiu dentro do meu coração, explodiu dentro da minha vida. E o que eu tenho vivido ultimamente, Cândido, é tão forte que não tem como não expor essa mensagem. E esse momento de expor é a colisão que vai impactar o mundo, o Brasil. Nós vamos falar sobre o grande avivamento dos últimos dias. E eu não sei você, mas você, quando observa esse termo, olha só, Cândido, a pessoa pensa muitas coisas. Ela fica imaginando tanta coisa. O que é avivamento? Avivamento é uma igreja que vai lá ter 24 horas de música, que vai ter uma discoteca, né? Vai ser um mês só de louvor. Não tem nada a ver com aquilo que o homem faz. O grande avivamento da terra tem a ver com contrição, arrependimento, transformação. E é isso que a gente vai falar aqui. Nós vivemos, Cândido, numa sociedade que, de fato, tudo está investido. Não sei se você percebe. A gente vai assistir filme no cinema, a gente chega lá nos filmes dos Avengers, dos Vingadores, o cara que é mal, todo mundo torce pra ele, pra vencer o bem. Olha que louco, cara. Né? É a manipulação da mentalidade humana. Então aquilo que é mal está se tornando bem. E aquilo que, vamos dizer assim... O mal está virando prazeroso. Exatamente. E esse tempo é o tempo mais obscuro da humanidade. É quando ela começa a inverter os polos. Do que é bem para o mal e do que é mal para o bem. É o tempo mais negro da sociedade quando ela está vivendo isso. Então nós temos total inversão de valores na sociedade como um todo, e nós vemos barbaridades sendo realizadas, assim, não mais do modo como era antigamente. E a tendência é piorar. E quem pensa que a humanidade vai melhorar, deixa eu te falar, o avivamento, ele vem exatamente para mostrar isso. O avivamento é deixa eu te falar, isso aqui vai impactar a sua vida. É aquilo que está escuro, se sujar mais, ficar mais nebuloso, mais trevas, e aquilo que é luz se tornar mais luz. O avivamento, ele vem com uma lupa gigante para mostrar o seguinte: para a igreja vai ser derramado a presença do Senhor. Na terra a glória do Senhor está, a terra está toda cheia da glória de Deus. O avivamento, ele vem para mostrar exatamente e atenuar as trevas e a luz. Só que o avivamento, ele vem com uma grande tempestade sobre a igreja. E no momento que se está mais sedento de Deus, no momento que está mais sedento, a humanidade mais pede soluções para a sua vida, é o momento que a carne anseia por água. É onde Deus vai entrar. É onde Ele vai trazer o avivamento. Forte isso, não é? Só para começar. Então, o avivamento está vindo sobre a terra. E Arthur, o que de fato é o avivamento? Se a gente fosse pegar o avivamento, eu vou contar uma solução, talvez assim, uma forma de entender muito melhor. Nós vivemos na sociedade da superficialidade. Sim. Né? Onde parece que é muito fácil aprender sobre algo. Eu vou, leio e pronto, já aprendi.
Só que a leitura, a superficialidade, ela se apega à capa. A profundidade se apega ao fazer, à prática do negócio. E sabe o que eu vou trazer de exemplo aqui? Certo dia eu estava na UTI com meu filho. E morre, não morre. Na UTI, onde tinha 7 médicos ao seu redor, nenhum tinha solução para dar para ele. Nenhum. A sociedade está nessa UTI. Ela está nessa UTI. Ela não sabe o que fazer. Ela não sabe o que fazer e procura homens, pessoas, ideologias, sofismas. Tá tudo aí. E o homem entra cada vez mais e fica pior. Ele entra pensando que vai encontrar solução e não encontra. E esse é o verdadeiro a face do avivamento de Deus sobre a terra. É um derramado Espírito Santo. E quando eu olho para aquele momento com meu filho, sabe o que acontece, Cândido? Meu filho morrendo na UTI, saturação em média de 50, morrendo mesmo, os órgãos desfalecendo. E o Espírito Santo me perguntava assim: o que você quer? O que quer que eu faça? Você vai deixar seu filho morrer? Você vai deixar seu filho morrer? E naquela mesma hora impactava a minha vida. Eu dizia: mas peraí, eu tenho escolha? De verdade eu tenho escolha? A humanidade está perguntando: eu tenho escolha? Ah, é porque meu destino já está pronto? É porque alguém leu minha mão e disse que meu destino está pronto? O seu destino não está pronto. O seu destino não está feito. Você tem a opção de mudar. E foi isso que eu vi naquela UTI, naquela sala fria. E eu olhava pro meu filho e dizia: ele está indo. E o Espírito Santo falava: você tem escolha. Você tem escolha de viver algo sobrenatural sobre a sua vida hoje. E ele me perguntava: o que você precisa fazer para que isso seja realidade? E eu dizia: mas peraí, o meu filho... Olha a visão humana. O meu filho é um deficiente, ele nasceu com má formação, ele teve faltou oxigênio no cérebro, ele tem um pouco de atraso. O que eu vou viver com essa criança nos próximos anos? O que eu vou viver com essa criança nos próximos anos? E isso mentalmente pairava sobre mim. Mentalmente pairava a dificuldade que meu filho se encontrava. E eu dizia: mas peraí, se eu tenho a opção de fazer com que ele viva, por que eu não escolho essa opção? Por que não é tão fácil escolher essa opção? É porque do homem só, por si só, não pode haver coisa boa. Do homem mesmo ele não consegue ter a visão. Foi quando o Espírito Santo me mostrou. Ele me mostrou: olha, isso aqui é ele no futuro. Isso aqui é ele no futuro. Eu dizia para Deus: mas peraí. Quer dizer que se eu decidir pela vida do meu filho, eu posso mudar a trajetória dele agora? Porque os médicos já tinham desenganado, não tinha como sair. Os médicos pegavam no estômago dele, os órgãos já tinham murchado, praticamente. Ele estava caminhando para a morte. Ele estava indo para a morte e no silêncio mais profundo daquele quarto eu percebi: não tem mais o que fazer. Não vão deixar ser transferido para Fortaleza, na época a gente morava no interior. Nada vai acontecer aqui. Nada vai acontecer. E naquela mesma hora eu disse: tudo pode acontecer. E se o Senhor, ele mudar a história do meu filho agora, se o Senhor mudar a história do meu filho, se meu filho praticamente ressuscitar aqui desse leito de UTI, eu entrego, o Senhor já sabe que meu coração é seu, mas eu entrego a minha vida para o teu reino, para impactar essa sociedade. Eu entrego a minha vida. Cândido, na mesma hora que eu fiz isso, meu coração se encheu de amor tão grande. Um amor que transcende. Eu dizia, parece que eu voava dentro desse quarto de UTI. E eu voava. E parecia que cada vez mais parece que eu queria voar dentro desse quarto. E havia uma Shekinah da glória dele. Havia uma fumaça que tomava e eu não conseguia mais enxergar nada. Havia uma Shekinah, uma manifestação do milagre. E sabe qual é o avivamento dessa terra? É um milagre. E o milagre é a nossa versão que existe no céu. Todo milagre é a nossa melhor versão nos céus. Todo milagre tem uma chave para acessar ele, é o amor. E naquela mesma hora ele me mostrava o amor da cruz do Calvário quando ele morreu. E Deus me mostrava o sacrifício que eu estava fazendo pela vida do meu filho. Eu disse, não importa o que tem que ser feito com ele. Não importa o futuro, se o futuro dele não é isso, não é aquilo, não vai ser desse jeito, não vai ser desse jeito. Não me importa. O importante é que eu tenho amor pelo meu filho que ele me deu. Naquela mesma hora, a saturação dele já baixando para abaixo de 30. Nossa. Foi exatamente para 99 de saturação. Meu filho ressuscitou na minha frente. E eu nunca tinha vivido uma experiência. Sabe o que Deus está me mostrando? É o grande avivamento da terra. A sociedade está na UTI. A sociedade está padecendo, precisando de água, precisando de pão. Ela tem fome, procura em todos os lugares, mas não vai encontrar. Meu Deus. Deixa eu fazer uma vírgula aqui. As outras 2 vezes que você veio, a gente falou de inteligência emocional.
A gente usou muita ferramenta de coach. Você é um cara que domina muito bem isso, é um mestre. Inclusive, eu quero ter uma mensagem sobre isso também. Mas hoje eu tô vendo que a pegada tá um pouco diferente. Pelo menos o que tá predominando até agora aqui é outro campo. E eu vejo como Deus realmente está levantando profetas, homens, mulheres. Sim. E eu tô vendo que o negócio tá mudando muito, muito, muito. Sim. Até as pessoas que estão vindo com outra pegada. E obrigado, irmão, mais uma vez. Eu tô pasmo porque eu não tô combinando nada com ninguém. Sim. Não combinou. E mais uma vez Deus me surpreendendo com o que tá acontecendo. Existe uma agenda, né, Cândido? Sim. Existe uma agenda sendo cumprida. E essa agenda vai se estender. Ela vai permanecer. Ela vai se estabilizar no sentido de ser muito, muito frequente agora. Você pode ter certeza. Pessoas que estão se dispondo para esse grande avivamento. E por que eu estou falando desse grande avivamento? Certo dia eu estava lá em casa, Cândido, e para você que está assistindo, o avivamento já está disponível. Para você que acha que o avivamento vai vir, ele já está disponível. O grande avivamento dos últimos dias já está disponível. Tem pessoas que estão esperando por uma pessoa, tem pessoas que estão querendo viver isso pela lente delas. Só que ele já está disponível. Como é que eu sei? Certo dia lá em casa, fazendo a minha oração, no meu quarto de oração, eu recebo um anjo com um pergaminho falando, o avivamento. E eu recebia no meu espírito esse avivamento. Existem 3 momentos que eu vi isso muito claro. E eu sou um avivalista dessa geração. Você pode ser um avivalista dessa geração. O avivalista, o avivamento, ele traz vida. Vida. E existe uma palavra que no exército de Israel é muito claro. Eles utilizam uma palavra chamada cadmo. Cadmo significa avante. Certo dia eu estava na igreja, no segundo momento da palavra sobre avivamento, o pastor que estava na igreja, e ele falava sobre essa palavra. Cadmo, avante. É praticamente uma tempestade acessando outra tempestade. O avivamento é uma tempestade que vem sobre a terra. E você é uma tempestade de sede, de fome. E você faz assim, ó. Tuf. Esse é o avivamento que vem sobre a terra. Esse é o grande avivamento. E Deus mostrava claramente o avivamento disponível. E eu achava que o avivamento ia durar alguns anos. Não, ele já está disponível. E eu já vivo esse avivamento na minha casa. Eu já vivo esse avivamento. E qual é a atmosfera que traz o avivamento? As pessoas não entenderam o termo humilhar. Ou o termo humildade. Eles não entenderam ainda. E é muito claro quando Salomão fala de 2 Crônicas 7,14, humilhai-vos perante a mão de Deus. Se o meu povo se humilhar, orar, buscar a minha presença, humilhar no sentido de se arrepender. E mais forte ainda, tá? As 2 únicas atmosferas que trazem o avivamento sobre a terra e o que eu tenho vivido nesses últimos dias se chama oração e jejum. É as 2 chaves para acessar a atmosfera do avivamento sobre a sua casa. A oração, porque ela mortifica a alma. E existe um grande gap, um grande problema nas almas das pessoas. Hoje no Brasil, eu vou chegar lá. Daqui a pouco eu entro nesse time aí. E o jejum é a mortificação da carne. E por que as pessoas não vivem aquilo que Deus fala? Porque essas 2 coisas precisam ser colocadas em prática de forma intensa, de forma veloz e de forma direcionada. Isso não vem de nós. Não tem como a gente acessar pelo nosso esforço humano. E eu me lembro que nos momentos mais difíceis da minha vida, eu me esforçava para alcançar esse tempo de oração. E eu senti no meu coração que isso é o que eu deveria viver. Quando certo dia eu recebi o espírito de oração. E o espírito de oração se apossou, e é uma coisa que eu mais demoro a sair da presença de Deus quando eu entro agora. Porque isso também vem de Deus. A atmosfera que traz o avivamento sobre a terra é oração e jejum. E quando você trabalha oração e jejum, você está deixando o seu espírito fluido para receber aquilo que vem de Deus. E a maior dificuldade da humanidade hoje é entender isso. Que precisa se humilhar diante de Deus. Oração e jejum. E se você não faz isso, eu já sei qual o nível de profundidade que você tem. Cândido, deixa eu te fazer uma pergunta. O que você mais vê hoje no digital? O que você consegue perceber no digital, o movimento que acontece hoje? O que você consegue tirar de proveito hoje que o digital trouxe? Né? Eu particularmente aprendi no digital que eu devo falar menos. Faz sentido. Por que você acredita nisso? Porque eu tô vendo muita gente falando bobagem. E aí quando eu vejo aquela bobagem que não faz sentido nenhum para o crescimento e desenvolvimento de todos aqueles que estão vendo, nesse sentido eu prefiro ficar calado. Eu prefiro abrir a boca quando realmente Deus mandar eu abrir a boca.
O que mais me ensinou o digital é falar menos. Todo mundo quer falar. Quando não tem a direção como você tem, como o apóstolo tem, a hora certa de falar, então fecha a boca. E meu Deus do céu. Então, o que eu estou aprendendo muito no digital é falar menos. Parece, eu como um cara que se posiciona no digital, um cara que é um comunicador, falar para falar menos, parece incoerente, né? Mas o que eu tenho aprendido muito é ouvir. E reter aquilo que não vem do Senhor. Isso está me trazendo um avivamento, Arthur. Uau, que forte. Isso está me faz fazendo sentido. Fazer crescer bastante. Faz muito sentido. Onde eu estou no meio de muita gente grande, entendeu? E eles pedem para me falar. Eu não peço para falar. Uau. Deus é testemunho que eu não peço. Inclusive eu falo que eu não quero falar. Mas alguém sempre chega e fala assim, ó, vai lá e fala. Então o que eu tenho aprendido muito é falar menos, ouvir mais. Uau. Que eu acho que é um princípio que faz qualquer ser humano, sendo crente ou não sendo, acreditando em Deus, não acreditando, faz a pessoa crescer. Isso para mim também faz parte do avivamento. Uau. As pessoas E faz muito sentido. E sabe que isso me traz clareza? É que talvez não seja errado você se expor. Uhum. O errado é você falar aquilo que não está mudando sua vida. Aquilo que não tem profundidade. O que eu tenho mais vivido são processos de profundidade. E o problema da superficialidade é que se manda ler livros, é que se manda participar de imersões. Não tenho nada contra isso, porque eu faço nada. Só que, querido, você que está escutando aqui, é uma jornada. O processo de transformação para você viver seu propósito, a sua identidade, é uma jornada. E é uma jornada que fala de humilhação. Porque enquanto você não se humilhar, e fala de intimidade, oração, jejum, intimidade no quarto secreto. Sim. Enquanto você não se humilhar, você não vai acessar a sua verdadeira identidade. A verdadeira identidade, que foi aquela que Deus entregou para a humanidade, está debaixo da humildade de Cristo, da cruz de Cristo. Enquanto você não entender isso, você não entendeu. Porque, olha só, levantar um ponto muito forte aqui. A sociedade de hoje, ela se autodenomina eu Deus. Vou te falar por quê. E eu quase entrando nesse viés, tá? Eu quase entrava, porque o estudo, quando você começa a aprimorar a mente humana, e você consegue perceber que você pode ser o próprio Deus da sua vida, e de fato isso acontece, isso, de fato você pode, de fato com tudo, um monte de ensinamento, conhecimento, você pode governar a sua vida no seu eu Deus. Você pode sim. Agora a grande diferenciação está em dar a Deus aquilo que já é de Deus. O grande fato do avivamento estar vindo sobre a terra é justamente para quebrar esse sofisma que foi criado, no sentido de que você pode ter tudo o que você quiser na sua vida. E de fato, você cumprindo princípios, você vai alcançar. Mas o que me assusta é as pessoas cumprindo os princípios e não obedecerem à voz daquele que criou os princípios. O que me assusta é estar usando os princípios que são para serem seguidos, ouvidos, manifestados, executados diante da presença daquele que criou, que quer entregar um propósito e que há um desvio do destino que esses princípios apontavam. Faz sentido você querer viver aquilo que o próprio Deus criou e não querer a manifestação dele na sua vida? Faz sentido buscar aquilo que ele pode dar e não usufruir daquilo que ele tem, de quem ele é? Faz sentido para você isso? De verdade não viver a verdadeira experiência com Deus, porque Deus pode te dar tudo. Mas a única coisa que ele pede é que você dê tudo para ele. E a sociedade não quer. Ela quer o pacote onde Jesus fica lá pro final. A sociedade quer uma embalagem de Jesus. Sabe como é que os grandes players fazem hoje? Fala aí que você sabe como é que eles fazem. Eu tô querendo ficar um pouco mais manso, Arthur. E você sabe, de manso eu não tenho nada. Quero ficar um pouco mais manso. O que é mais impactante para mim é deixar Deus por último. Nós queremos, eu mesmo outro dia... É só a gente fazer o processo de pergunta, você vê onde Deus está, né? Exatamente. E a pessoa, ela vem de Jesus, só que Jesus vem por último. Jesus é o menor desse negócio. É como se ele fosse um princípio. Usando ele como final. Exatamente. Esse é o pacote onde não combina com aquilo que Deus quer falar. Hoje eu faço coach. Eu posso falar que eu sou coach, mas essa não é a minha verdadeira identidade. E por que eu estou falando isso? Porque há uma visão errada dos coaches nesse sentido. Eu acredito que toda profissão que Deus fez... Por que existe médico, você sabe?
cuidar das pessoas doentes. Sim, mas não tem o próprio Deus que criou, ele é a cura? A pessoa não pode buscar Deus se existe médico? Sim. Por que ele criou um médico? Não sei, me falei. Boa pergunta, né? As pessoas, mas eu vou aqui, eu vou esperar até Deus curar, e a pessoa morre. Sei lá o que foi que aconteceu. Sei lá. Mas eu vejo muitos casos assim. Eu também. E a pessoa ela não se preocupa com o discernimento que Deus está dando muitas vezes. E ela não enxerga, sabe por quê? Porque o ego, o orgulho domina o Cândido. Total. E é por isso que a pessoa não enxerga. O médico foi criado porque o médico ele investe horas. Ele tem consciência daquilo que ele pode curar devido a estudo e prática. Da mesma forma que existem coaches que são cheios do Espírito Santo. Muito. E tem muita gente batendo nessas pessoas como se fosse contra aquilo que Deus fez. Deixa eu te falar, nós nascemos... O que mais chama a minha atenção é a plenitude que o coaching integral sistêmico traz. É a visão do próprio Deus sobre o homem. Porque tem muitos pastores que não vivem de fato a vida plena. E pensam que só viver a vida espiritual e a família destruída. E tem muito coach que é cheio do Espírito Santo. Tem muito pastor que também é cheio do Espírito Santo. É porque são pessoas. São pessoas. Mas a grande questão está justamente nesse ponto. Eles não estão preocupados com a alma. E existe uma preocupação à alma em Deus. Sabe por quê? Preste atenção nisso. A gente falou disso agora no café da manhã. O apóstolo está aqui, tu acredita? Não estão preocupados porque eu vivia ciclos na minha vida que eu não conseguia passar. Eu não conseguia romper. E certo dia eu orando a Deus, eu Senhor, o que está acontecendo na minha vida? Por que isso está acontecendo? As pessoas não entenderam que a engrenagem que vira é a alma. É a vontade, é o desejo. São as memórias. Tudo está aqui. Corpo, espírito. Eu vou na quarta dimensão, pego pelo espírito, puxo para a alma. Quando chega na alma, a alma não consegue discernir. Porque as pessoas estão doentes na alma. E como é importante você ser pleno nas 3 dimensões. E a plenitude também tem a ver com as 12 áreas da sua vida. E se você vive alguma área da sua vida disfuncional, e vive e persiste, tem algo errado. Você não nasceu para viver isso. Disfuncionalidade em alguma área da sua vida. Você tem que viver plenitude em todas as áreas da sua vida. Foi isso que eu mais busquei na minha vida. E eu comecei a entender o que me deixava em ciclos que não mudavam. Primeiro motivo de você viver ciclos que não mudam a sua vida. A partir de hoje, entenda isso. Isso aqui também é avivamento na sua vida. Orgulho. Acho que é o principal. Orgulho é igual mau hálito. Alguém tem que chegar e dizer que você tem. Você nunca vai saber que tem. E o orgulho é o pior muro que tem na vida do ser humano. É a muralha de Jericó que nunca cai. E eu vivi isso na minha vida. Seja bem-vindo. Foi moído. Foi pra casa do olheiro. Moído, moído, moído. Pedir ajuda, pedir ajuda, pedir ajuda, pedir ajuda. Se humilhar, oração, jejum. Pedir ajuda. Porque pedir ajuda você tem que quebrar o teu ego. Pedir ajuda. Pedir ajuda. Segunda coisa que mais te deixa nesse ciclo que não muda na sua vida. Memórias. Memórias do seu passado. As pessoas vivem porque não saem da inércia, decepções. E por que eu estou falando isso? Porque eu quero deixar claro que esses profissionais eles estão fazendo um excelente trabalho aqui no Brasil. Coach cheio do Espírito Santo. Coach cheio do Espírito Santo. Porque fala muito sobre coach nas igrejas, mas não entende o que de fato essas pessoas vivem. Eu quero honrar a vida do Paulo Vieira, que é uma das pessoas propulsoras. Né? Eu tenho tido contato com ele, muitos coaches, Thiago Brunet, outras pessoas que estão trazendo essa atmosfera da plenitude. Toda disfuncionalidade merece ser tratada. Tem que ser tratada. Porque eu não consigo mudar a vida do outro e ninguém muda ninguém. Eu não consigo influenciar, se eu não tenho transformação nas áreas da minha vida, se eu não vivo transformação. E é por isso que você não tem autoridade, porque o que te traz autoridade é a marca que você tem de joelho de oração, é a marca da mudança, é a marca da promessa, e você só vive promessa quando você de fato está transformado. E só vive o propósito quando está transformado. Fato. Então, o entendimento disso, e por que eu quero honrar o Paulo Vieira? Porque ele traz a versão que é uma das áreas da vida espiritual. Arthur, mas pode misturar? Olha, se você nasceu para ser pleno, por que você não vai viver a plenitude por totalidade? E hoje eu digo bem claro, eu vou falar mais sobre aquilo que é o meu chamado, o meu propósito no meu Instagram, do que propriamente só sobre mentalidade. Eu tomei essa decisão, o Cândido. Porque é muito claro para mim. Eu prefiro viver aquilo que Deus tem sobre mim do que eu achar que o meu plano é o melhor plano para essa terra. E eu achar que eu posso operar sobre a força do meu braço. Querido, comece a mudar a sua vida hoje. É muito mais fácil operar sobre a mensagem que Deus já colocou no seu coração do que viver aquilo que eu acho que é para mim. Até porque os pensamentos são maiores. Os pensamentos deles são maiores que os nossos. Os sonhos.
eu já estou vivendo o favor de Deus e já vejo o favor de Deus sobre a minha vida, que eu disse assim, eu não fiz isso para merecer, mas Deus vai te dar. Quando você começa a se entregar para Deus, Deus entrega o favor dele. E o favor dele é honra. Ele te honra. E o fato de você hoje não querer mudar sua vida, em tudo que você viveu, nas suas memórias, no orgulho, no padrão de repetição da sua família, de estar vivendo padrões de repetição na sua vida que só vão continuar se mantendo na sua vida, isso nada muda. O Espírito Santo não consegue operar. Quando você tem na alma, fissuras na alma. Ah, ele pode te curar? Pode, claro. Mas o trabalho do Espírito Santo sempre vai trazer consciência e conhecimento. Não existe cura sem consciência e sem conhecimento. Grandes coisas que eu vivi na minha vida de transformação, eu tive que ter consciência daquilo. Inclusive, quando Deus te testa, ele te testa para te trazer consciência. Porque ele já sabe o que, é que você vai fazer. Você percebe isso, Cândido? É ele querendo saber como você vai ser. É você. Ele já sabe. Então, quando ele te traz consciência, ele diz, opa, um passo na transformação. Você vai crescendo um passo da transformação. E eu só estou vivendo o grande avivamento que já está nesta terra, já está disponível, porque eu decidi transformar a minha vida para transformar da minha família. E eu estou longe de ser aquilo que Deus quer, mas estou perto daquilo que Ele está falando para mim e obedecendo a sua voz. E é isso que faz a diferença. A humilhação te traz isso. A certeza de que estar obediente e ter discernimento daquilo que Deus quer sobre a sua vida é mais importante. E a grande mudança que vem sobre este século, por mais que existe um grande conhecimento sendo difundado, que é o eu Deus, no sentido de mentalidade, você pode buscar. Ao mesmo tempo, é uma introspecção também que está sendo trazida, de mentalidade. Você vê que a mensagem de mentalidade, de prosperidade está se crescendo, tanto nas igrejas como no meio, enfim, até secular. Mas, por trás dela, vai vir também a mensagem do grande avivamento. Que a transformação vai chegar a vidas também através do Espírito Santo. O grande mover, é o grande reacender daquilo que Adão experimentava no Jardim do Éden. E uma das visões claras que eu tive era que o avivamento é a grande honra de Deus que está sobre Jerusalém, que vem sobre a terra. É o padrão que ele entrega. É um padrão onde o arrependimento faz parte da conversão. E a conversão faz parte da grande conquista que a gente tem nessa terra. Sabe qual é? Vida eterna. As pessoas não estão preocupadas. E quando eu olho para alguém que ainda não conquistou a vida eterna, eu olho para ela. Você é a mais pobre, miserável desta terra. Mas eu tenho uma mensagem para você hoje. Você pode ter a vida eterna agora. Só através de Jesus. Essa vida eterna. E as pessoas estão preocupadas com a vida financeira, que é muito importante. A plenitude aqui nessa terra mostra que você tem domínio e governo e faz sentido. Sim. Isso é óbvio, é muito importante, porque as pessoas só vão perceber, elas só vão mudar de vida quando perceberem a sua transformação. Que você carrega autoridade, que você carrega algo que, de fato, muda vidas, impacta vidas. Mas o mais importante, a sua busca nessa terra pela vida eterna. E as pessoas não estão percebendo o prêmio que está disponível hoje. Cândido, está disponível, Cândido. Para as pessoas, vida eterna. E as pessoas estão trocando por 70 anos de vida. E tem uma mensagem sobre isso. Um vento foi dado. Um vapor foi criado. E o favor foi merecido. O vento lá no Jardim do Éden foi dado. Vida foi dado. O vapor foi criado quando o homem pecou. O Eclesiastes fala do vapor. É assim a vida do homem se desfaz. O que adianta ganhar o mundo todo e perder a salvação e perder a vida eterna? Você está cego. Você não está enxergando ainda. Mas eu tenho uma mensagem boa. Eu tenho uma mensagem do avivamento. Ele quer fazer você enxergar. Ele quer fazer você viver a vida eterna. Ele quer fazer você viver com Ele dias de glória. Porque um dia, na presença de Deus, um dia vale mais do que 1000 anos nessa terra. Ou seja, para viver um vapor de vida, é só você querer viver a sua própria imaginação. Vive aquilo que você aprendeu. Mas está na hora de viver aquilo que Deus falou sobre nós. Viver o favor dele. Eu prefiro viver o favor dele. É melhor, né? E avivamento é sobre isso. O avivamento traz isso. Obedecer é melhor do que sacrificar. Uau, meu Deus. Como é forte isso. Então, assim, o que... Só vou deixar isso aqui já no podcast. Tá. A gente vai fazer uma série de 4. Uau. Uau. É isso aí. Bora. Essa vai Bora ser pra a cima. primeira. Uau. Cada série vai ter 40 minutos. Então, pessoal, eu tô... Cara, fechou. O negócio tá ardendo tanto dentro de mano, mim. Chamei o faz sentido. Dá voz a isso. Dá voz a isso. Faz sentido. E a próxima vai ser ao vivo, tá? Perfeito. Então a gente vai ver só o horário direitinho. Mano, você não tem noção do que você tá fazendo. A Eu plantação que você tá não. fazendo. Você não tem noção. Isso É necessário. Eu tô vendo vai ser você tão falar forte. aqui,
E eu tô vendo a necessidade de mais pessoas ouvir e vejo que você tá cheio. Sim. E eu aprendi que eu sou um canal, entendeu? É isso aí. Pra diluir essas mensagens que vocês têm. Tem a minha, você tem a sua. Sim, mas como sim. eu falo que a SalaCast não é minha, é dele. Sim, sim. E quando ele manda eu fazer as coisas, eu só tenho que obedecer. Faz sentido. Então a gente vai fazer uma Uau, série. fechou. Vai ser 4 podcasts. Uau, fechou. E Só sobre avivamento. só Só. avivamento. Uau. Que Porque forte. aqui já se passou, vai passar aqui já 40 minutos, É. já começou 2 para meio-dia. E É. foi muito rápido. Foi. Você não entregou nem. Eu já falei de alguns pontos aqui. já. E tô vendo aí que tem muita coisa ainda aí pra É. ser. Eu creio Verdade. que quanto mais a gente transmite, mais a gente recebe. Uau, é isso. Então vai ser 4 séries. Que Dentro maravilha. da história aqui, a gente vai fazer uma história aqui, tá? E a gente vai fazer essa chamada aqui pro pessoal acompanhar do avivamento que é necessário. Eu não vou reter nada que Deus manda. É isso. Eu não sou É isso. doido, mano. Tá É doido. sobre isso. E é por isso que você veio hoje, não veio nas outras vezes que foi Sim. Tinha um tempo certo, né? tem- Carol se encontrou com, né? Isso aí, que a gente tem que trabalhar dentro do que É. o Espírito faz. É Eu não verdade. vou fazer mais do jeito que eu quero, porque eu sempre me lasco. É isso aí. Às vezes dá certo e tal, mas no final não sai como Deus quer. Eu quero É a que- pergunta que a gente não está fazendo. É isso aí. Toda a vida que eu me meti em confusão foi porque eu não estava fazendo a pergunta certa. É isso aí. Eu queria respostas, eu não fazia perguntas. A coisa que eu tenho aprendido é fazer pergunta. Eu estou modelando o pai, né? É isso aí. Nosso É. Senhor Jesus, ele sempre fazia pergunta, mesmo que às vezes era óbvio, mas até para liberar no campo espiritual o poder da fala. É isso aí. Faz sentido. E você vai falar aqui. Uau, é isso aí. Bora. Aqui. Só marcar. E- Só marcar porque tem muita coisa forte aqui sobre o Não, a gente avivamento. vai fazer. E não é eu que estou falando, que ele está tendo ideia. É como o meu amigo Everson fala, o Amorim tem download do céu direto, assim. Vai pegando, Vai né? pegando. Sentir um espírito pra E vou- fazer, né? Vou soltando. É isso. Ontem eu estava conversando com um amigo que eu fiz agora lá na Times, lá, o médico cirurgião dentista, ele falou comigo assim, porém desde o dia que as coisas Deus me entrega, eu faço, eu executo na hora, eu tenho um resultado bem mais expressivo Uau. e bem mais assertivo. Então eu faço minhas palavras dele Uau. e a gente vai É começar isso. a série. Bom, Fechou. deixa sua mensagem aí. Vamos lá. Eu vou até gravar essa última mensagem Tá. sua aqui, que eu vou botar no story da SalaCast. Eu Tá. vejo a necessidade. Deixa eu só elaborar aqui. A SalaCast é um pouco fora do padrão dos podcasts tradicionais, tá, gente? Eu não- É isso. A gente tem o roteiro aqui é de princípio. É somente, o restante é todo livre. É isso aí. Deixa eu pensar Entendeu? aqui, é verdade. É autoridade. Deixa eu pensar aqui. Um ponto que eu fiquei de trazer, trouxe o coach, bem interessante. Essa questão, profundidade. Deixa eu As ver. coisas você testifica, né? Boa parte É. que você falou aqui, a gente tá no café da manhã na reunião. Agora a gente tá Foi exatamente esse ponto. Deixa eu falar então. Vamos lá, vou falar aqui, final. Cândido, Peraí. vamos lá. Let's go. Cândido, as pessoas buscam a verdadeira felicidade. E a felicidade não está em coisas, não está em pessoas, não tem nada que esta terra possa oferecer. A verdadeira felicidade vem dos céus. E ela se chama o próprio Jesus. E ele é que fornece o propósito para te fazer completo e pleno. E você não entendeu ainda que a busca pela sua identidade está em assumir a humildade da cruz. E quando você reconhece isso e vive a humildade na sua plenitude, não falar, mas de humilhar sua própria carne com jejum, de humilhar a sua própria alma com oração, porque o grande orgulho vem pela falta de oração. A sua verdadeira busca na felicidade está na intimidade com Ele. Não é o dom que vai trazer a sua felicidade. Talvez você esteja querendo buscar os dons espirituais. Ah, como é bom profetizar, como é bom isso. Deixa eu te falar. No padrão da vida eterna, o dom não entra. No padrão da vida eterna, a sua profecia não entra. No padrão da vida eterna, talvez até tudo que você inventar, no sentido de que possa trazer, que esteja te trazendo felicidade, não vai entrar. O único padrão que entra para acessar a vida eterna, que hoje você deveria estar buscando acima de tudo, é intimidade. Avivamento é um tempo de intimidade. É o secreto. É o caminho que nos leva à maior luz do conhecimento sobre nós. A humildade
nos traz toda a transformação que a gente precisa. E quanto mais nós se achegarmos a Ele, maior vai ser a nossa transformação. É sobre isso. Olha que eu contei pouco storytelling. Cara, eu tava tão cheio que não dá pra me contar storytelling, não. Eu só contei do meu filho, né? Porque eu lembrei muito que, assim, traz essa versão, né? Cara, a mensagem é isso. Eu sei que você tá. O menino Obrigado também. Obrigado, pessoal. Obrigado. Arthur. Obrigado, meu irmão. Obrigado por sua vida, Semana meu que querido. vem, galera. Bora. Estamos aqui novamente. Uau. Aqui. Bora marcar. Série. Compartilhe esse vídeo, veja como foi grande o conteúdo. E como eu falei no início, compartilhe com seus inimigos, mas claro, com seus amigos também. Por favor, não leva o pé da letra e vai querer levar isso só para os inimigos. Puxa vida, aí seria egoísmo. É porque a gente tem que amar eles primeiro, né? Amar os inimigos. E quando a gente ama os inimigos, a gente cresce, a gente cumpre mandamento. É verdade. Então, é verdade. que Deus continue abençoando vocês. Obrigado, ricamente. queridos. E até o próximo vídeo.